Lição de número 3. Lição número 3, a qual tem o título O Pai enviou o Filho. Lição número 3, a qual tem o título O Pai enviou o Filho. O texto áureo dessa lição, irmãos, está localizado no livro de 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4 e o versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9, que vai dizer assim a palavra do Senhor: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Repetindo: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Podemos assentar, irmãos. A verdade prática, pode sentar os irmãos. A verdade prática vai dizer assim: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Vai estar em 3 pequenas porções. E a primeira vai estar no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 e 17, que vai dizer assim: João, capítulo 3, versos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. E a segunda porção, pequena porção, está na primeira carta de João, capítulo 4, versos 9 e 10. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 9 e 10, que vai dizer assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amém. E a última parte está em Gálatas, capítulo 4, dos versos 4 ao 6. Gálatas, capítulo 4, dos versículos 4 ao 6, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Glória a Deus. O propósito, irmãos, dessa lição, os objetivos da lição são compreender que o envio é a maior prova do amor de Deus Pai. Segundo, reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. E terceiro, identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. Irmãos, esse tema
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, né? A qual muitos teólogos acabam não gostando muito desse termo, porque muitos acabam querendo nos chamar de politeístas ou não sei se a expressão correta é triniteísta, por conta desse agrupamento, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque nós temos que fazer uma leitura bem devagar e ter a compreensão de que muitas das vezes os próprios apóstolos não entenderam bem no primeiro momento essa unidade, né? Que não havia separação no que diz respeito à essência. A essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a mesma. São três pessoas distintas com a mesma essência. E eu gostaria de tirar algumas dúvidas, né, que são recorrentes no nosso meio, né, quando nós tocamos nesse assunto de Trindade. E uma delas aqui eu gostaria de citar e pedir para que alguém abrisse em João 10, 30. João 10, 30. E alguém lesse, por favor, João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. É isso? Isso. Eu e o Pai somos um. E essa declaração, irmãos, deixava os fariseus e os saduceus e os opositores de Cristo com a cabeça muito perturbada, porque eles tinham aquela consciência do que eles estudaram na lei mosaica, que eu vou ler para vocês, Deuteronômio 6, 4, se eu não me engano é Deuteronômio 6, 4, Deuteronômio 6, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Quem achou pode ler. Amém. Ouve, Israel. Isso. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso. Ouve, Israel, o Senhor, Deus é o único Senhor. Então, por conta desse versículo que está escrito ali na lei de Moisés, eles tinham essa consciência de que se tratava de um único Deus. Mas Jesus aqui não estava dizendo que ele era maior que o Pai. Ele estava dizendo que ele era um com o Pai, que ele tinha a mesma essência do Pai. Mas mesmo assim, isso era de difícil compreensão. Se vocês forem olhar aqui, nesse mesmo capítulo de João, que foi lido aqui, vamos ver aqui, observar o João 10, 33. Quem pode ler? João 10, 33. 33. Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, se vocês forem ler os versículos anteriores, eles estavam falando, Jesus está falando também de obras. Veja o versículo 32, lembra o 32? Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Isso. Ou seja, por que me apedrejais? Aí ele está falando, mas a gente não está querendo apedrejar você por conta das boas obras. Aí ele vai dizer, eles vão dizer o motivo por que no final. Porque você é um simples homem, na linguagem aqui NVI.
e se apresenta como Deus. Agora vá comigo em João 8, verso 17. Quem achar pode ler. João 8, 17. Também na nossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Isso. E o 18. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Veja só, ele vai citar a lei. E esse verso, eu anotei aqui, cadê, meu Deus? Também está em Deuteronômio 19:15. Veja que está Deuteronômio 19:15. Para a gente ter uma compreensão melhor dessa distinção, não em essência, mas na função. Tá? A função. Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá a paz. É a estressa disso, porque assim, ele fala, por uma só pessoa não tem como testificar, não tem como validar o testemunho, a não ser que seja por testemunho de 2 pessoas. Aí volta e lê de novo esse que leu, João 8, 17 e 18. Isso. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo. Uma pessoa. O Pai que me enviou também testifica de mim. 2 pessoas. Ele está falando. Aí, vocês lembram de Jesus quando saiu das águas? Quem que deu testemunho? Apareceu o Espírito Santo em forma de pomba e Deus. Aqui aparece a Trindade. Deus dizendo, esse é meu filho amado, a quem tenho prazer. Aí ele está falando aqui, o Pai testifica de mim, testemunha de mim, e eu também. 2. Está válido. Eu não estou agindo fora da lei. Eu estou agindo de acordo com o que vocês estudaram. Então ele está dizendo que eu e o Pai somos uma. Nós temos a mesma essência. Nós estávamos lá desde o princípio. Só que para eles era ainda de difícil compreensão, assim como também para os discípulos. Lembra de Filipe? A gente falou um pouco no estudo passado, né? Quando ele pergunta, mostra-nos o Pai. Aí ele vai falar o que para Filipe? Há tanto tempo estou convosco. Ou seja, ele está falando, assim como o Pai é o Criador, eu também estou no Pai. E eu sou visto, eu revelo o Pai. Quem me vê o Pai. Mas cada um com uma função. Uma só pessoa, mas distintos. É um mistério, irmãos, mas dá para compreender. Eu estou me fazendo entender? Então, essa lição vai tratar sobre a questão do envio do Filho. E eu anotei aqui os pontos principais da lição. E o primeiro ponto da lição é... Cadê aqui? O envio do Filho e o amor do Pai. Aí vem 3 subpontos. O subponto 1, o amor incondicional do Pai. O subponto 2, a iniciativa soberana de Deus. O subponto 3, o envio do Filho e a Trindade. E aí vem o ponto 2, que é o Filho e a plenitude dos tempos. Aí vem o subponto 1 do tópico 2, a preparação histórica e religiosa. Subponto 2, o Filho nascido sobre a lei. E o subponto 3, a adoção de filhos. E aí o terceiro tópico e último vai falar sobre a Trindade no plano da salvação. Subponto 1, a vontade do Pai realizada pelo Filho. Subponto 2, a mediação exclusiva do Filho.
E o subponto 3, a aplicação da salvação. Basicamente é isso que a gente vai falar um pouco nessa lição. E vamos começar aqui pelo envio do Filho e o amor do Pai. Vou ler aqui na introdução para dar aqui uma direção, um norte. A introdução vai dizer assim: a doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em 3 pessoas. É o que foi falado aqui agora há pouco. Consubstanciais e distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas 3 pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus. O Pai, aquele de quem procedem o Filho e o Espírito, ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. E aqui eu fiz 3 pontuações importantes desde que vai nortear essa lição. A primeira, que é sobre esse primeiro tópico, vai falar sobre a causa do envio, que é o amor. A causa do envio de Deus ao trazer o seu Filho à Terra foi o amor. A segunda, a ação de Deus. E o terceiro, o resultado. O que esses 2 primeiros pontos, que é o amor através do Filho, a ação de Deus por meio além do seu Filho, vai gerar em nós, que é o resultado final. Vai gerar na igreja por meio do envio do Filho e a ação do Espírito Santo. E o primeiro tópico vai falar sobre o Pai é o único Deus verdadeiro. E vai dizer assim, ó, o Pentateuco declara: ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus, como foi lido aqui também no começo. Deus, no Antigo Testamento, é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando o seu papel como Criador e sustentador do universo. Isso vocês vão ver em Isaías 63, 16, Mateus 6, 9, Efésios 4 e 6. Só a título de notação aí para os irmãos. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem o Pai Nosso que está nos céus, que está lá conforme está em Mateus 6, 9, reforçando a necessidade de um relacionamento. Eu quero voltar para o título da leitura bíblica em classe e trabalhar um pouco esses pontos aqui com os irmãos. Cadê? Lição 3. Eu acabei lendo a introdução errada, irmãos. Me perdoe. A introdução da aula de hoje eu li a da semana passada. Eu vou ler aqui a de hoje. No plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Esta verdade, revelada nas Escrituras, manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Trindade. Nesta lição, veremos como o envio do Filho, unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade. Agora sim, voltando para a leitura bíblica em classe. Logo aqui nesses 2 versos aqui de João 3, do verso 16 e 17, nós vamos ver que Deus, ele envia Jesus com o propósito de levar salvação para todos os que creem. Não para aqueles que foram eleitos, como que se Deus tivesse um grupo que conseguisse atingir um nível de perfeição, entregar
vou usar como exemplo, entregar um trabalho de conclusão de curso, como a gente diz aí, que é quando você termina a faculdade e você faz uma apresentação final, e ali, se você for um bom aluno, você vai ser recomendado, vai receber também o seu certificado. Não é essa a visão, porque claramente aqui, como está aqui o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, houve um propósito. A essência de Deus é amor. Isso a gente vai ver bem mais explicitamente ali em 1 Coríntios 13, né? Vai falar sobre amor. Se vocês forem ler o 1 Coríntios todo ali 13, vai falar muito sobre amor, que o ser humano ele não vai conseguir desempenhar um bom papel como um cristão, como um discípulo, como um servo do Senhor, como um missionário, como um pregador, seja qual função, se ele não desempenhar, não ter o amor de Deus na sua vida. Não adianta você exercer bem os seus dons, ter bem boa oratória, né, aos que pregam, ou cantar bem, aqueles que têm boas tonalidades, se você não tiver o amor de Deus. Porque a essência dele é o amor. E a igreja já precisa entender isso. Então, Deus ele não preparou um grupo escolheu ali um grupo desde a eternidade, desde antes da criação, para ser condenado. Como muitos linhas teológicas acabam dizendo isso, né? Que foi escolhido um povo selecionado para ser queimado, ir para a perdição, e um outro povo para a salvação. Tirando ali qualquer... como é que eu posso falar? Essa forma de visão, irmãos, coloca mérito às obras. Essa forma de enxergar assim, Deus sempre preparou um povo para a salvação e outro para a condenação, isso vai combater a sua essência, que é o amor. Se ele é amor, como assim? Como é que um Deus que amou, ele já vai ter um grupo separado para a perdição e outro para a eternidade, para a salvação. Se o próprio João 3, 16 e 17 vai declarar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo o que nele crê. Existe uma condição aqui, que é crer, e a partir de crer, você, ao receber, você vai se submeter ao Filho de Deus. Obediência, uma vida integral em santidade, em amor, em obediência, e isso vai levar à salvação. O 1 João 4, verso 9, que a gente também leu: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos pecados. Lembra que nós, na última lição, a gente falou um pouco sobre lá no início do jardim, na queda, né? Que quando Deus ali, quando vai ali proferir a sentença para cada um, né? Para a mulher, para a serpente, para o homem, quando ele vai falar para a serpente, ele vai mencionar ali Jesus, de uma forma ali metafórica, né? Vai colocar ali a semente, a sua semente, entre a sua semente e a sua semente. Esse é Gênesis 3. Eu não estou lembrado o verso exatamente, mas podemos ir lá. Para não ficar só aqui nas minhas palavras, vamos Gênesis 3. Aqui já está Deus ali proferindo ali que enviaria o Filho. Versículo 14, Gênesis 3,14. Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos
rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da vida. Ao 15. Porém, inimizade entre você e a mulher. Ou seja, entre a serpente e a mulher. Entre a sua descendência, que é o da serpente, simbolizando o diabo, e o seu descendente, que seria Jesus, que viria da mulher, a semente da mulher. Esse te ferirá a cabeça, ou seja, Cristo ferindo o diabo, e você lhe ferirá o calcanhar, e o diabo a Cristo o calcanhar. Então, isso já tinha sido revelado, só que isso tornou-se notório mais na frente, quando Jesus ele veio ser manifesto através da sua encarnação, né? O Deus encarnado, quando ele apareceu, nós vimos ali. Veja comigo também uma outra referência, justamente falando da vinda de Cristo Jesus, Atos 17, 26. Quem pode ler? Atos 17, 26. Lucas 2, Lucas capítulo 2, o seu verso 25, Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simão, e esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel e o Espírito Santo que estava sobre ele. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ao 26. Foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Verso 27. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. 28. Simeão o tomou os braços e louvou a Deus, dizendo: 29. Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. 30. Pois os meus olhos já viram a tua salvação. 31. Que preparastes à vista de todos os povos. E o 32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Mais uma palavra clara aqui, a qual o Espírito, aqui que é a terceira pessoa da Trindade, trouxe a revelação ali para Simeão, a qual os pais de Jesus, na pessoa de Maria, né, de José, vivenciaram, ouviram aquela profecia. E mais uma vez ali ficou notório que Jesus era o enviado de Deus para trazer salvação a todos que nele crescem, como nós lemos aqui na leitura bíblica em classe. Então não depende de nós, irmãos. Não depende do meu esforço, do seu esforço, do quanto eu prego bem, eu canto bem, de quantas vezes eu oro ao dia, mas vai depender de como eu estou, se o meu espírito está nele, se a minha mente está nele, se o meu coração está entregue a ele. Esse é o ponto. Eu estou com ele, a minha mente está com ele, o meu coração está inteiramente com ele, a minha vida é um exemplo de dependência total na pessoa dele. Porque se eu sirvo a ele, e eu creio que ele foi enviado de Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Deus encarnado, eu preciso prestar-lhe um culto sincero. Eu preciso prestar-lhe devoção. Eu preciso entregar a minha vida para ele. Assim como ele entregou a vida dele por toda a humanidade,
eu preciso, a partir desse entendimento de que Ele é o Filho de Deus, entregar toda a minha vida para que Ele faça de mim o que Ele quiser. Porque eu sou dele. A partir do momento que eu tenho esse entendimento e eu entrego a minha vida para Ele, Ele passa a ser o governante da minha vida, dos meus pensamentos, das minhas ações. E isso precisa ser visualizado por aqueles que nos entendem como cristãos. É muito importante, irmão, a gente ter esse entendimento prático da nossa vida. Entender a teoria e aplicar de forma notória. Não para que a gente exponha os nossos dons, não, mas para que vejam Cristo em nós. Para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. E para que mais pessoas venham conhecer a Deus. Porque essa foi a promessa. Lembra de Abraão? Eu gostaria de entrar em um dos pontos da lição, porque os primeiros tópicos, a qual vai tratar da causa, que é o amor, que é o que estamos falando aqui, nós já passamos aqui como posso dizer, um resumo, né, do que a gente falou. E eu queria partir para o tópico 2, que é um ponto muito importante para a compreensão da igreja com relação ao envio do Filho e a essa manifestação do ministério de Jesus no tempo a qual Deus preparou, na plenitude do tempo. Vamos ler aqui para a gente compreender melhor o que eu estou querendo tentar explicar aqui para os irmãos. O tópico 2, ele vai falar sobre o Filho e a plenitude dos tempos. E o subponto 1 vai dizer assim: a preparação histórica e religiosa. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno cumprido na plenitude dos tempos. Isso vai estar lá em Gálatas 4:4, que também está na lição. Está aqui no texto, mas também está em Gálatas 4:4, que a gente leu. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Por que essa expressão, nascido de mulher, nascido sobre a lei? Para que houvesse salvação de uma pessoa, era necessário que essa pessoa cumprisse toda a lei. Aí eu faço a pergunta: nós conseguimos cumprir toda a lei que está na Bíblia? Nós, como pessoas, conseguimos cumprir tudo que está escrito na lei? Porque são os 10 mandamentos, mas tem mais de 613, né? Pontos que nós devemos observar e cumprir. Ou seja, eu e você somos capazes? E Luna, você consegue aplicar de forma perfeita o que está aqui escrito? Plena, você consegue? Não. Então, para isso que se manifesta Cristo Jesus. Porque Ele é perfeito. Ele é um com o Pai. Ele é perfeito porque nele não se achava pecado. Ele foi pessoa capaz de cumprir toda a lei. E é por causa dele que nós temos novamente acesso à salvação. Por conta dele, porque ele cumpriu. Por isso que a lei, ela não mais nos condena. Porque se não fosse por Jesus, não tinha salvação para ninguém. Mas por conta que ele veio, se encarnou e tomou sobre si todo o peso ali da lei, se cumpriu em Cristo Jesus, pagando ali toda os nossos pecados em uma sentença, para que Deus se olhasse assim e se satisfazesse, porque tem que se satisfazer, porque Deus é justo. Um dos atributos de Deus é o quê? Justiça. E a justiça de Deus teria que ser cumprida. Mas não tinha ninguém capaz. Teria que ter essa condição de perfeito. E Jesus Cristo assume essa função. Então, voltando aqui para a leitura. Cadê aqui? Indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado pelo Deus Pai. Romanos 5,6. Quem pode abrir e ler rapidamente, por favor? Romanos 5,6.
enquanto eu leio aqui o restante aqui. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Já acharam? Romanos 5:6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo Pelos ímpios. Bota agora Efésios 1, 10 e 11. Efésios 1, 10 e 11. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. O 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Voltando à leitura aqui. Historicamente, o domínio romano construiu estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do Evangelho. A cultura grega unificou o mundo por meio do grego koiné, tornando possível a escrita do Novo Testamento em língua conhecida como popular. No judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, a expectativa messiânica estava elevada. Isso sinaliza que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Glória a Deus. Veja que a vinda de Cristo veio num momento que daria toda ali uma estrutura logística para que o Evangelho fosse espalhado de uma forma rápida. E isso tem totalmente ligação com o Antigo Testamento. E a língua popular daquela época era o grego. Era o grego koiné. Era como se fosse o inglês, por exemplo, que é uma língua internacional, né? Que muitos países conseguem se comunicar através do inglês. Naquela época, era o grego. O grego era uma língua popular. E aí, tanto por conta das estradas que a Roma fez para poder fazer os seus acessos ali, para trabalhar as questões econômicas, de progredir, né, economicamente, de tomar mais territórios. Roma construiu muito mais estradas. E isso também fez com que fosse um momento ideal para a expansão do Evangelho, juntamente com o período da língua grega, que era uma língua como se fosse o inglês, por exemplo. E através desses dois pontos importantes, o Evangelho pôde, com a vinda de Jesus nesse período, ser propagado e disseminado, espalhado de forma mais rápida. E isso foi profetizado, irmãos. E vocês vão poder ver, eu fiz aqui para a gente fazer uma ligação, em Daniel 2. Abra comigo Daniel 2. Eu achei muito bom essa parte desse texto aqui, falando dessa forma que historicamente aqui o domínio romano construiu estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do Evangelho. E também esse período que veio ali a cultura, o idioma grego, que foi um idioma popular, foi bom para que o Evangelho fosse escrito, e aí mais pessoas também, através do grego, que era um idioma popular da época, pudessem ter acesso a mais pessoas. Então, foi estratégico, foi planejado, foi tudo preparado para que esse tempo chegasse e a partir desse período o Evangelho alcançasse a todas as nações. E por conta desse Evangelho é que nós estamos aqui hoje na Assembleia de Deus com o pastor em Belém, reunidos. E isso é maravilhoso. Há mais uma comprovação de que a palavra de Deus ela é fiel e ela é verdadeira. Daniel 2. Vou falar sobre a revelação
que Daniel deu sobre a estátua para Nabucodonosor. Os irmãos já devem lembrar, já ouviram bastante sobre essa passagem. Abram comigo Daniel 2, 37 e 38. Sim, pode ler. 2, 37 e 38. Tu, ó rei, a quem Deus do céu conferiu o reino e o poder e a força e a glória. 38. Cuja mão foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que ele habitem os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu e as cabeças de ouro. Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, no final do capítulo, do versículo 38, vai apontar que o reino babilônico era representado pela cabeça de ouro pelo rei Nabucodonosor. E o segundo reino, Daniel 2, o 39. Quem pode ler? 2:39, a sequência. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá o domínio sobre toda a terra. Que esse segundo seria o reino Medo-Persa, dirigido ali pelo Ciro, o Grande. O terceiro reino também está no verso 39, que depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, que é o reino Medo-Persa. E o terceiro, que era o império, foi o império Medo-Persa, o terceiro grego. O terceiro império império grego. E o quarto império está em Daniel 2:40, ou a sequência. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça como o ferro e quebra todas as coisas. Assim ele se fará em pedaço e esmiuçará. Ele está falando aqui agora do Império Romano, que na época de Jesus foi liderado na infância de Jesus, pelo César Augusto, e durante o ministério de Jesus, pelo rei Tibério César. Então, o Império Romano foi o quarto reino. E o próximo reino, que depois do Império Romano não haveria mais outro reino, seria o reino de Cristo Jesus, que foi profetizado através do versículo 44 em diante. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que saltou da montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Então, nesse período, irmãos, aí eu acho bonito, porque foi nesse período onde Roma tinha feito muitas estradas por conta dos seus trabalhos ali, para expandir mais o Império Romano. Foi nesse período que tinha uma grande expansão, que Jesus se manifestou e trouxe salvação para toda a humanidade, aproveitando também o período da expansão por conta da língua grega. Então, nada foi por acaso. Nada foi por acaso. Então, o que nós podemos perceber com essa ligação, irmãos? Todo esse trabalho que foi feito,
esse planejamento que Deus fez desde o início foi para que o reino de Deus fosse implantado na terra e expandisse. Eu quero fazer também ligação com Gênesis 13, versos do 14 ao 17. Quem pode ler? Gênesis 13, do 14 ao 17. Gênesis capítulo 13, dos versos 14 ao 17. Pode ler, quem puder. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. Eu achei muito forte, porque tanto essa palavra, essa passagem de Daniel, essa profecia de Daniel, como essa profecia, essa ordenança que Deus deu a Abraão, se cumpriu. O que Deus falou para Abraão, se cumpriu. Porque tanto no comprimento, em extensão, em largura, o reino de Deus avançou. Tanto em comprimento como em largura. De um lado para o outro, de cima para baixo. Mas aonde que começa, irmãos? Aonde que começa o Evangelho? Onde é que Deus começa a agir? Depois que a gente tem o entendimento de que Deus enviou o Filho dele para nos salvar. E depois do que o Filho foi para o Pai, veio o Espírito Santo. Conforme foi falado ali em João, em Atos 1:8. Que Deus enviaria o Espírito Santo. E todos seriam revestidos do poder do Espírito. Para pregar, para evangelizar. Onde começa o início da mudança? Dentro de nós, irmãos. Deus, quando Ele traz essa revelação e nós entendemos, a gente entende que primeiro Deus, Ele precisa percorrer isso que Ele falou aqui para Abraão, na sua extensão, na sua largura. Isso precisa, ao entendermos o Evangelho de Cristo Jesus, Ele precisa percorrer primeiramente dentro de nós, de um lado para o outro, de cima para baixo. Todo o nosso coração, toda a nossa mente precisa ser ocupada pelo Senhor. Quando Jesus ele entra na vida do crente, ele precisa ocupar todo o espaço, porque senão ele não consegue mudar. E é aí onde há a diferença na essência do cristianismo. Muitas pessoas estão querendo comparar, por exemplo, o cristianismo com o comunismo. E está errado. Com por exemplo, o marxismo, que é colocar todo mundo sob igualdade, onde não depende de grau de escolaridade, de cursos que você faz. Você estuda, tem um nível maior, superior, mas o nível salarial após a conclusão do curso é o mesmo. E aí querem fazer uma mistura, querem trazer o evangelho, essa ideia de que o evangelho é comunista, que o cristianismo é comunista. Não é. Porque assim como Jesus falou, dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Veja a parábola dos talentos. Teve aqueles que teve um talento, o outro que teve 2 e o outro que teve 5, não foi isso? E o que teve 2 produziu mais 2, e o que teve 5 produziu mais 5, e o que teve 1 era para produzir conforme a sua necessidade do dom que ele tinha, a capacidade que ele tinha, mas ele enterrou. Isso é um exemplo que quebra essa ideologia de colocar o cristianismo como algo igual ao comunismo. Não é, porque quem tiver capacidade de produzir mais,
vai produzir e vai ser honrado por aquilo que produzir. Quando os discípulos perguntaram quem é o maior no reino dos céus, o que Jesus disse? Aquele que quiser ser o maior, faça-se menor. Isso, Então significa assim, que existe um algo que nós podemos, existe um nível. isso. E ele deu uma instrução, significa que nós temos igual resultado. Exatamente. Vamos ser honrados como Paulo foi, como Pedro foi. Fizemos as mesmas obras. Exatamente. Então, por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, a gente não precisa não precisamos entrar em debates com pessoas que não são cristãs e que têm ideologias diferentes da nossa, mas que querem trazer algo que apenas ouvem, mas não leem. Porque se você perguntar, você leu a Bíblia? O que você está falando para mim sobre comparando o cristianismo com o comunismo, por exemplo? Você tem base? Se você fizer algumas perguntas, irmãos, você vai perceber que elas não vão dar resposta. Por quê? Porque o que elas vão estar falando é somente replicando aquilo que elas estão ouvindo dentro do seu ciclo. E nós falamos daquilo que cremos e conhecemos. Se o crente que passa o dia em comunhão com Deus, lendo, refletindo, ele vai ter uma boa resposta. Está lá em 1 Pedro 3,15. Está preparado, né? Está preparado. Santificar Cristo em vosso coração. E está preparado. Bota aí 1 Pedro 3,15. O cristão preparado, irmãos, ele não vai discutir com pessoas que não são cristãs a respeito da fé. Ele vai apresentar o evangelho na sua essência e também na sua vida. O que ele fala na Bíblia, o que está escrito aqui na realidade, e o que as pessoas estão vendo na prática. Então, essa sua forma de viver vai dar crédito à mensagem. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da vossa esperança que há em vós. Então, Jesus Cristo, ele precisa ocupar todo o espaço da sua vida, para que quando você abrir a sua boca, tenha a verdade no seu coração, tenha a verdade de Deus dentro de você para as pessoas. Que a essência que habita, a essência de Deus que agora habita em você, na pessoa do Espírito Santo, possa ser manifesta e levar transformação, constranger aquele que está fora. Porque senão não tem sentido. Se Deus não agir dentro de nós, se esse evangelho não, primeiro, se expandir dentro de mim, me rasgar e me expor, e me limpar, e me vasculhar, não tem sentido eu continuar tentando explicar para outras pessoas se em mim não começou a obra. A obra ela precisa começar, irmãos. E se não começou, ela precisa começar hoje. E se parou por algum motivo, bota ela para recomeçar. Eu não sei quais foram as situações ou os motivos, mas Deus ele é poderoso para nos perdoar. Em Cristo, irmãos, nós temos perdão. Em Cristo nós podemos recomeçar. Em Cristo nós podemos voltar para a missão. Mas a gente precisa ter essa compreensão que quando nós reconhecemos Ele como o suficiente Salvador, nós estamos agora aplicados numa missão. É o ID, Mateus 28. O ID é para todos aqueles que aceitaram o Senhor como Senhor e suficiente Salvador. Ele precisa primeiro ser Senhor da sua vida. Isso significa que Ele tem todo o governo. Você perdeu toda a posição de governo. Então, isso foi muito profundo, essa parte da lição, quando esse terreno, esse envio de Cristo foi justamente num período ideal para que o Evangelho fosse proclamado. Foi difícil de compreensão para os próprios discípulos, mas quando o Espírito Santo veio, revestiu e confirmou. É Ele. Tem uma convicção. Agora vocês vão abrir a boca de vocês e vou derramar poder. Vai haver também cura.
Aí você lembra de Pedro? Na sequência de Atos 3, quando foi lá diante do templo, que tinha um aleijado, e o aleijado estava esperando o quê? Cortesia, dinheiro, para continuar na sua vida ali, estática. Aí ele disse, isso que você está pedindo, esse material eu não tenho. O que eu tenho é muito maior do que você, algo muito maior, é espiritual. E tudo isso eu tenho. O que eu tenho para você é espiritual. E o que eu tenho eu te dou. Aí ele fala, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aleluia. Cristo é suficiente, irmãos. Cristo é suficiente. Não precisamos de complementos para a vida. E isso está sendo, infelizmente, um empecilho no Evangelho de hoje. Muitas pessoas estão colocando empecilhos, dificultando ainda mais o Evangelho. Níveis de campanhas que nós temos que alcançar, né? Graus de níveis de unção que criam coisas que a Bíblia não ensina, para que nós alcancemos níveis que vai cada um mais ficando longe do outro e Cristo longe de todos. Vai cada um colocando ali a seguir o seu curso e vai desconstruindo o corpo que Jesus Cristo uniu. Ele criou um corpo, aí vai o ser humano vem agora para desconstruindo aquilo que Cristo construiu. Por quê? Porque não estão lendo as Escrituras. Estão fazendo conforme aos seus desejos, às suas vontades. Então, irmãos, que possamos ter essa compreensão que Jesus ele veio para unir, para unificar, para fazer a morada, para se expandir primeiramente dentro de você, governar a sua vida, te limpar e agora dizer, agora vai levar a mensagem, vai testificar daquilo que o meu Pai testificou me enviando. Mostra agora o que Ele fez na sua vida, testifica e vai alcançar, avança. Eu vou te dar poder, eu vou te dar força. Vai ter cansaço? Vai, mas vou te dar força também. Vai ter desânimo, mas vai ter ânimo. Isso é o Evangelho, irmãos. Se a gente não tiver essa compreensão, nós não conseguiremos nunca progredir na fé. Nós fomos adotados como filhos. Eu vou ler só aqui para encerrar mais um livro do Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5, para a gente encerrar. A gente tenta. Efésios 1, 4 e 5. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Pode ler, quem achou? Assim como nós escolhemos dele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Amém. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glória a Deus. Bota o 4 de novo, por favor. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Santos e irrepreensíveis. Meu irmão, eu gostaria que ficasse de pé, mas eu gostaria também de encerrar falando um pouco sobre esse versículo. Se a gente buscar estudar sobre o amor de Deus, vai ser mais fácil a gente lutar contra o nosso pecado, contra nós mesmos. Se a gente buscar ver o tanto que Deus se empenhou para nos santificar através do Filho, nós iremos ver mais facilidade em lutar contra o pecado que habita em nós. Porque essa é a chamada, irmão. Sou chamado para sermos santos, irrepreensíveis. Pessoas que vão olhar para nós e vão dizer assim, não, ali está nossa irmã Jade, aqui eu vejo ali o Espírito Santo de Deus na vida daquela irmã. Eu vejo o Espírito Santo de Deus na vida da irmã Elisa, e eu vejo o Espírito de Deus na vida dessa congregação toda aqui inteira. Eu consigo ver na forma como eles são humildes, como eles choram, são aquebrantados, como eles desejam o Senhor, como eles estão ali pedindo misericórdia ao Senhor.
É isso, irmãos. Se a gente entender, estudar mais sobre o amor de Deus, nós vamos conseguir aplicar a sua obra de maneira correta, em obediência, em amor, em santificação, em bondade, em misericórdia. Tudo isso é por meio do conhecimento de Deus, conhecimento do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, vamos buscar o Senhor com o nosso coração aquecido nele, porque é Ele que aquece as tochas que muitas vezes quer se apagar. É Ele, tem o poder. Eu não posso nada, mas Deus pode. Eu não posso dar força para vocês, mas Deus pode. Se vocês abrirem o coração de vocês, rasgar, o Espírito vai lançar fogo sobre vocês, vai lançar luz sobre vocês, e Deus vai habitar de forma poderosa, irmão.